Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Repórter Pod. Eu sou o Zé Alfredo e o Repórter Pod é o podcast do jornal O Repórter Regional. Eu vou mostrar aqui o jornal para vocês. Esse é o melhor jornal da região oeste. Cotia, Itapevi, Jandira, Butantã. Podem perceber que tem uma reportagem sobre Tom Jobim e Elis Regina. Tem eu aqui na capa tomando um suquinho sossegado. E aí tem a minha entrevista aqui, ó. Olha aqui, ó. Professores do Pedro Casimiro na foto. Embaixo aqui os professores da Estácio Europan. Aqui. O Repórter Regional, o melhor jornal da região oeste. O nosso convidado de hoje é natural de Cotia. Cotiano nato. Arquiteto, urbanista, conhece muito a região, conhece muito a cidade, voluntário em entidades assistenciais aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando Confiança. Muito obrigado pela oportunidade. Essa é uma comunicação fundamental na cidade, que você traz para o pessoal conhecer sobre a gente e também chegar mais longe do que a gente pensa na cidade, porque a Cotia é uma cidade espalhada. Nós não temos um único centro e tudo acontece nele. Nós temos diversos centros na cidade, né? E isso, a única maneira é isso, através da internet, através do rádio, são comunicações que chegam até eles. E o jornal, né? O jornal aí que eu ando pela cidade e vejo aí todas as salas de espera dos consultórios, comércio, parabéns. Obrigado, Fernando. Justamente o objetivo do nosso programa é trazer pessoas como você que conhece a cidade, que apresentam soluções para a cidade, para debater em alto nível, com tranquilidade, com civilidade, pessoas que conhecem a cidade profundamente e querem apresentar as suas alternativas para melhorar a vida da população daqui. E eu já vou, de início, fazendo uma pergunta importante, uma pergunta fundamental. O orçamento de Cotia é um orçamento razoavelmente rico, considerando a média da população, considerando a arrecadação. E a área da educação tem um quinhão grande, tem um percentual forte da dotação orçamentária. Fernando Confiança, o que você tem a dizer para os pais dos alunos, para os pais das crianças, para que eles, ao chegarem numa escola municipal, mesmo sabendo que tem parcerias com a União, com o Estado, mas são escolas onde o município tem uma importância fundamental. O que você tem a dizer para esses pais dessas crianças, para que essas crianças tenham um ambiente saudável, seguro, produtivo? E já vou emendar uma segunda pergunta, que é sobre professores, funcionários, sobre a carreira deles, mas vamos primeiro falar o recado que você tem para os pais e alunos. Zé Alfredo, nós temos um relato de um grande sucesso na educação que é na cidade de Sobral. Acho que você, como professor, deve fazer parte do seu repertório aí de experiências de sucesso. Porém, ela não é replicável. Por quê? Porque lá está no poder um mesmo grupo faz 30 anos. Nós não conseguimos manter o mesmo grupo focado na educação em qualquer cidade, não dá para copiar. Então, o que a gente tem hoje de sucesso é a cidade de Joinville, que é a administração também agora do Partido Novo, do Adriano Silva e da Regiane Gambim, onde eles implementaram 3 coisas, na verdade 4. O secretário de Educação é um cara capacitado, começa por aí. Não é filiado do Novo, viu? Mas era uma pessoa capacitada que já estava na prefeitura. Então começa nisso. A partir dali, esse secretário, ele trouxe um programa que ele premia o professor ano a ano. Não tem que ficar 5 anos para receber tal benefício, sabe? Todas essas coisas que os professores conhecem bem. Em 5 anos, muita coisa acontece. Então, todos os anos, os professores são premiados. E eles são premiados de que forma? Os alunos que apresentaram ótimo desempenho no 4º ano, eles premiam o professor do 3º ano, José Alfredo.
Porque foi esse professor ou essa professora do terceiro ano que preparou os alunos para chegarem bem no quarto ano, tá vendo? E assim sucessivamente. Outra coisa que foi feita também foi um curso de atualização para os professores para que eles pudessem dar uma aula muito legal, para que os alunos que estiverem na sala de aulas estejam se divertindo muito mais ou muito mais contentes do que se eles estivessem na rua. Então, esse curso para professor dar uma aula, né, um curso didático para que eles possam ter uma boa didática de aula é super importante também, foi implementado lá. Foi oferecido também para os alunos porque tem, assim, as notas vão de 0 a 10, mas existem alunos que se tivesse 11, eles tirariam 11. Então, para esses alunos que são mais expoentes, então existe também um programa de bolsas de estudos para eles. Então, é uma outra referência. E foi implementado também uma escola dos pais. Essa escola dos pais trouxe, então, a comunidade para participar do orçamento da secretaria das escolas, dos investimentos. Os pais receberam também orientações de como ser pai para as crianças irem à escola. Isso trouxe, então, depois de 3 anos, é o primeiro mandato do Adriano Silva, trouxe Joinville para a primeira colocação no IDEB nacional. Tá vendo? Isso a gente consegue replicar. E eu conto com vocês, né, todos os professores, para ingressarmos nessa jornada. Porque dessa maneira, lá trouxe um desenvolvimento fantástico para nós. E é prêmio todo ano, é diferente de tudo aí que estão se oferecendo hoje. Muito bacana essa experiência. E até que ponto o senhor acha que essa experiência é aplicável no município como Cotia? Porque eu acredito que verba nós temos. E vontade política, gente capacitada. O senhor ser eleito consegue implantar algo parecido como foi feito lá nessa cidade? Sim, a gente consegue, porque a partir do momento que você traz para o seu secretariado pessoas capacitadas, técnicas, a gente deixa de ser apenas uma referência de um secretário que tem amizade, ou nós estamos fazendo, assim, atendimentos de favores políticos. Não, porque nesse favor político existe um prejuízo se a gente não tiver um secretário capacitado. A partir do momento que esse secretário está capacitado, ele pode ser até um líder político, mas ele tem que ouvir, resolver e entregar as coisas resolvidas. Em Joinville também nós vimos isso acontecer, onde a Câmara de Vereadores, por exemplo, não era todo do prefeito. Mas à medida do tempo que eles foram vendo que as coisas foram sendo resolvidas e os seus pedidos foram sendo atendidos, a Câmara percebeu que é melhor trabalhar em prol da população do que em prol de si mesmo, José Alfredo. Então, a educação, ela envolve uma série de questões, né? Eu fui professor numa escola estadual, né? O Pedro Casimiro. E eu via que tinha problemas diversos ali. Problemas de segurança, problemas de familiares dos alunos, que interferia no desempenho dos alunos, problemas políticos o tempo inteiro, enfim. E acredito que numa escola municipal também todos esses problemas podem acontecer, né? Isso, então, lá nós temos um sistema de acompanhamento onde nós temos diversas métricas, porque se você não tem dados lançados em planilhas, em registros, em coisas desse tipo, que ficam anotados apenas no caderno, não dá mais para administrar tantas variações sociais. E nós ainda temos algumas gestões aí que estão sendo feitas na caderneta. Não dá, meu. Nós temos hoje aqui no celular tantos aplicativos que trazem para a gente realidades e dados, e quando você procura essas informações no município, faltam dados. Por falar em modernizar, informatizar a administração pública, o senhor está citando a questão da educação. Sim. Na área da saúde, nós também temos um problema sério de falta de modernização, de falta de procedimento, de gestão e até de investimento. Por exemplo, uma pessoa
que depende de um sistema público de saúde, que não tem um convênio, se vale do SUS, das unidades básicas dos seus bairros, muitas vezes não consegue agendar uma consulta com um especialista, ou consegue, mas por uma distância muito longe, né? E ela vai se prejudicar e ficar tanto tempo sem ser atendida. Exames também, essa dificuldade. O que o senhor tem a dizer para o munícipe de Cotia, que sofre tanto aí nas UBSs, nas demoras de atendimento? O que é possível fazer para encaminhar essa questão e diminuir o sofrimento da população de Cotia? Bom, vamos falar da saúde custeada pelos cotianos, a saúde custeada pelos paulistas e a saúde custeada pelos brasileiros. Quando nós falamos nesse nível, nós sabemos que, então, que equipamentos de saúde, ora vão ser custeados pelos cotianos e vai chegar num certo nível de tratamento. Quando for dos paulistas, nós vamos chegar num outro nível. Eu quero trazer essa análise porque para as pessoas que talvez não estejam tão ligadas profundamente na parte técnica, tá, José Alfredo? Então, nós temos ali uma UBS é custeada pelos cotianos. Dentro da UBS, nós precisamos ter o cadastro único, um prontuário único dos nossos usuários. Eu não tenho plano de saúde, eu sou um usuário do SUS. Então, eu fui atendido lá na UPA. Felizmente, não sou uma pessoa que fica doente rotineiramente, mas eu tive um cálculo renal, né, que é uma pedra no rim, e essa crise eu fui atendido lá na UPA. E o tempo de atendimento, e eu nem falei assim, olha, eu sou tal pessoa, não, eu cheguei, fiz lá o cadastro, segui todo o procedimento, e o tempo de atendimento não foi diferente da minha filha que tem plano de saúde. A velocidade, eu sei que tem histórias terríveis, meus amigos me contam, mas eu só estou dando um depoimento do que aconteceu para mim. E eu realmente quero que seja assim para todo mundo, até melhor. Tem que ser um atendimento que seja satisfatório. Porque quando você fala de uma coisa pública, nós vamos falar da calçada. A calçada é uma área pública, onde você pode passar, qualquer pessoa pode passar, usar ela da mesma forma. É isso, esse é o parâmetro de coisa pública. Quando você, então, não pode utilizar da mesma forma, já não é uma coisa pública. Então, nós temos hoje na saúde, não, aqui é uma saúde pública, mas não é todo mundo que pode usar. Então, peraí. Não está sendo que nem a calçada. Você deve ter o mesmo direito que eu para usar coisa pública. Então, não tem médico que dê conta para atender todo mundo como deveria ser. Não tem exames para todo mundo como deveria ser. Então, essa história de saúde pública não está atendendo literalmente o que ela deve ser. Você concorda? Existe um grupo político que quer aumentar o Estado, outro quer diminuir. Nós queremos que funcione. Que funcione? Exato, que seja eficiente. Pronto, se não tem vagas para todo mundo, isso aí está funcionando que nem uma escola privada, que também você só estuda se você puder pagar a mensalidade. Então a gente tem que ter essa coisa bem nítida para a gente, que do jeito que está hoje nós temos o investimento na saúde, em Cotia que o mínimo estabelece 15% do orçamento, nós temos aí 15,6%. Nas outras cidades vizinhas, a saúde está melhor, mas só que lá é investido 27%, em outra é 32%. Aí que a gente vê, então, por que as coisas estão diferentes. Nós vamos ter que aumentar esse índice. 15% não dá para continuar. Então, aumentando esse investimento, mas para quê? O que nós vamos fazer? Sinceramente, nós precisamos trazer hoje tecnologia. Então, esse prontuário único, você vai conseguir, claro, se você não estiver passando por uma crise, mas você vai agendar uma consulta pelo seu celular. Na UBS, que se você quiser, eu quero que seja mais rápido. Onde é que tem? Tem na UBS aqui do Portão. Tem na UBS do outro bairro, porque é o mais rápido que você quer. Agora, se você quiser o mais próximo da sua casa, você também vai ver a data que tem disponível. Isso dá para as pessoas programarem a vida. Porque ao programar a vida também é uma qualidade de vida. A partir então desse momento, você foi até a UBS
e constata, vamos dizer que precisa fazer um exame dermatológico. Poxa, hoje no sistema que nós temos, você não sabe quando que você vai receber o exame, né? O atendimento do médico especialista. O que nós vamos ter vai ser na própria UBS, uma sala direcionada para telemedicina. A telemedicina é um equipamento próprio, onde nós temos um médico de tela e um profissional de saúde na mesma sala, aonde ele vai seguir, então, as orientações do médico de tela. Então, nesse exemplo da dermatologista, o médico de tela, primeiro, às vezes nós vamos na UBS, assim, o médico está de cabeça baixa, nem olha para o paciente. O médico de tela, ele está olhando para o paciente. E ali, então, sem qualquer gasto de construir novos prédios e tudo mais, nós vamos ter um atendimento ali especializado. Eu estou falando da dermatologista, mas num caso de emergência a gente pode ter um atendimento também do cardiologista ou de um exame ou de um tratamento para alguém que tem aí um problema no coração, ele fazer o atendimento com o especialista lá, José Alfredo. Aí a gente vai ter realmente um ganho de qualidade enorme. Eu ia perguntar se o senhor defende o SUS, mas eu acho que o senhor já me respondeu quando o senhor disse que tem que ter um aporte a mais investimentos na saúde acima dos 15%. Que o SUS é uma parceria, União, Estados e Municípios, mas o quinhão relativo ao município é bastante importante. O próximo tema é segurança. Vamos falar de segurança, que em Cotia é uma situação bem delicada. Na época que eu morei na Grande Viana, minha casa foi assaltada 2 vezes. Grande Viana. Depois eu me mudei para a João Paulo Ablas, ali no Jardim da Glória, nos Predinhos, quando fui professor lá da Estácio Europan. E o pessoal de lá também foi assaltado, na própria João Paulo Ablas, por falsos motoqueiros, esse tipo de coisa. Conclusão: população sofre de segurança em bairros de classe média, alta, baixa. É um problema geral da cidade de Cotia, a questão de segurança. Por mais que nós respeitemos a guarda de Cotia, que é uma guarda valorosa, tem profissionais muito competentes, o que pode ser feito para melhorar essa situação? São parcerias, investimentos na guarda municipal? O que o município pode fazer para melhorar a segurança da população de Cotia? O que nós podemos fazer é realmente os cotianos tomarem conta da cidade. Porque o olhar do morador faz toda a diferença. Nós tínhamos as donas, a dona Maria, a dona Vera. Essas mulheres, elas tinham o título de dona porque realmente elas estavam no bairro e quando percebia alguém estranho, já avisava, já fazia a comunicação, falava, olha, está acontecendo isso. Elas realmente tomavam conta até dos filhos das colegas que estavam fora de casa. Tá bom? A gente tem que compreender esse fenômeno social, para daí nós falarmos sobre segurança. Hoje o que nós precisamos é aumentar esse olhar através das câmeras de segurança. A câmera de segurança de uma empresa e de a parte de fora de uma residência, por exemplo, precisa estar conectado com esse olhar da segurança pública, que é hoje o nosso monitoramento de vídeo monitoramento. Então, ao conectarmos isso com o nosso sistema de segurança, nós vamos aumentar a velocidade da percepção da ocorrência do crime. Nós vamos ter muito mais pontos de vigilância. Bom, os problemas nos bairros limites, né, que fazem fronteiras com outros municípios, são comuns em todas as cidades. A Grande Viana faz limite com outros municípios. Esse outro bairro que você falou também faz limites com outros municípios. E nós temos um outro problema aqui de segurança pública, que é a própria rodovia, a Raposo Tavares. Por lá não passam apenas os moradores de Cotia, vêm moradores de outras regiões. Isso tudo potencializa a facilidade de cometimento de crimes. Então, quando eu estou te passando que nós precisamos aumentar esse monitoramento, é uma das informações, porque aí todos nós vamos oferecer esse olhar da ocorrência do crime, mas nós temos que ter também um investimento na divulgação dos canais de denúncias das ocorrências. Precisa popularizar isso. Muita gente não sabe para onde ligar num caso de ocorrência de crime. Precisamos fazer isso chegar. Precisamos incentivar as pessoas a registrarem os boletins de ocorrência.
Porque na medida que você registra o boletim de ocorrência, ele entra na estatística das forças de segurança do Estado. E aí acontece, então, um redirecionamento das forças, da quantidade de viaturas, tudo isso em função dessas estatísticas. Isso precisa ser muito popular com os cotianos. Agora, tudo bem, isso são medidas efetivamente do combate ao crime, mas não basta apenas nós reforçarmos o nosso policiamento. A população está aumentando, vai chegar uma hora que vamos ter orçamento para tantos policiais. Essa maneira que nós estamos falando aqui é o reforço na vigilância. Mas o que a gente precisa tratar de uma vez por todas é levar o jovem com mais vontade de participar da sociedade, seja na cultura, ele pode se tornar um músico, ele pode se tornar um ator, ele pode ter uma profissão dentro de uma fábrica, ele pode montar o comércio dele, participar da sociedade de alguma maneira, que não apenas pela criminalidade. Se nós não fizermos essa base social, aí realmente a gente não vai ter um futuro promissor. Eu vou te dar um dado que o mundo recomenda que pelo menos 30% das pessoas tenham ao menos uma profissão. Professor, hoje nós temos apenas 2% dos jovens de Cotia fazendo um curso profissionalizante. Então dá para você ter uma visão da perspectiva que a gente tem aí de pessoas participando da nossa sociedade. E isso não era assim. Isso foi derrubado ao longo desses 20 anos. Sobre participação, eu queria puxar para um assunto que eu acho bem interessante, que é a participação política. O que acontece na cabeça do brasileiro em geral? Não é só de Cotia. O sujeito vota lá no prefeito, deputado, passou 4 anos, ele até esquece quem votou e vota de novo. Ou seja, nós temos proporcionalmente uma carga de democracia representativa muito forte e pouca participativa. Ao longo dos 4 anos, o cidadão fica meio alienado do que acontece. E alguns participam mais na sociedade de bairros, conselhos gestores de educação, saúde, segurança, mas a maioria não participa. O senhor tem alguma alternativa para que as pessoas participem mais, para o morador do bairro possa interferir no orçamento público, para dizer, não, eu quero essa obra, porque é o morador do bairro que sabe o que ele precisa. Não é às vezes o cara que é tecnocrata no gabinete, ele não sabe o que é melhor para o bairro. Às vezes o morador sabe, precisa de uma creche aqui, para mim, preciso trocar essa pinguela aqui para uma ponte, né? Enfim, o morador sabe. Existe alguma maneira, não sei se é orçamento participativo ou conselhos gestores, alguma maneira de população participar mais do orçamento municipal, no caso, durante os 4 anos, que não seja só o voto. O voto é importante, mas e durante os 4 anos? Tem alguma alternativa, algum mecanismo de participação? Olha, nós vamos ter um aplicativo no celular, onde você se registra com a sua inscrição municipal. Você não está pagando aí esse IPTU abusivo. Você está pagando ele porque existe lá uma inscrição municipal, né? Então, essa inscrição municipal vai estar no seu aplicativo do seu celular. E você vai, então, encontrar uma lâmpada do poste que está acesa de dia. Você vai lá, tirar a fotografia desse poste, já vai estar a localização de onde está o problema e você vai enviar pelo aplicativo a solicitação de manutenção desse poste. Cotia, como eu disse, tem diversos centros. Você não precisa estar indo na subprefeitura ou vindo aqui na prefeitura para abrir um processo de manutenção do poste. Porque você vai gastar R$5 de estacionamento, mais a gasolina, se você vier de carro, ou R$6 de ônibus, e aí vão imprimir uma folha, e é todo muito trabalhoso. Nós já estamos no século XXI, poxa. Esse pessoal que está aí é muito atrasado para fazer a gente exercitar isso. Em São Paulo tinha um aplicativo chamado Colab, nem sei se existe ainda. Tem. Então podia mais aplicativos desse tipo, né? Porque daí o cidadão fica participando, fiscalizando, sugerindo. Você já trouxe a palavra, ó. O cidadão já está participando da cidade, porque ninguém edifica sozinho.
Tá? Então, é como você falou, dentro do escritório não fica sabendo. Então, agora, dessa maneira, o cotidiano participa. E você quer saber? O cotidiano gosta de participar. Ele quer morar bem. É muito difícil viver em Cotia nas condições que nós estamos. Então, nós falamos do poste, mas nós vamos falar também do buraco, né, desses candidatos aí, cara de pau, que chega lá com um monte de bandeira, e aí você olha para eles e fala assim, essa bandeira aí é o buraco aqui que está na minha rua. Não é isso? Enfim, então você tem um sistema que fica transparente, porque aí dá para saber quantos chamados foram atendidos e quantos precisam ser. Disso, nós conseguimos dar transparência também do quanto foi gasto de manutenção, nós conseguimos dar transparência. Você consegue abrir a sua empresa pelo aplicativo, você não tem que vir pedir favor para a secretária deixar você montar a sua empresa. Eu não quero nem saber o que você está montando. Você tem que ter liberdade para empreender. E aí a gente acaba consideravelmente com as oportunidades de corrupção. Tá vendo? Aí, quando você olha desse jeito, você desmonta todo um esquema personalizado que potencializa isso. Eu pedi um favor. Você está devendo alguma coisa para alguém. Por falar em arrecadação pública, eu queria perguntar para o candidato, Fernando Confiança, qual a visão dele em relação às taxas de IPTU de Cotia, a política de cobrança. O senhor tem alguma estratégia da melhor maneira de cobrar o IPTU? Você acha que o valor que está sendo cobrado é razoável? O que você tem a dizer sobre esse assunto do IPTU em Cotia? Bom, eu tenho para te dizer que nós temos 6.114 funcionários na última informação oficial, e o IPTU que as pessoas pagam não é suficiente para pagar a folha de pagamento do funcionalismo público e os seus benefícios. Então, hoje, ou nós ampliamos a quantidade de empresas em Cotia que geram uma arrecadação de riqueza, porque o IPTU é um recurso de despesa, enquanto que a empresa e o emprego é uma arrecadação de geração de riqueza, ou nós vamos ter cada vez mais aumento do IPTU, porque chegaram aqui em Cotia, nesses últimos 5 anos aproximadamente, 28 mil novos moradores. Você fala, mas a arrecadação do IPTU melhora. Isso, mas eles precisam usar o postinho de saúde, eles precisam usar a escola municipal. Então, são pessoas que vêm para cá não apenas trazendo recursos de incremento na economia, mas também despesas para a cidade. Então, o que a gente precisa atrair são empresas, geração de emprego, permitir. Olha, eu vou te contar. Tem uma mulher que ela estava vendendo cachorro-quente. A prefeitura negou para ela a licença de venda do cachorro-quente, ela teve que parar de vender cachorro-quente e agora ela está recebendo cesta básica. Uma mulher que estava gerando riqueza se tornou despesa para o município. É gente que, assim, é uma cabeça. José Alfredo Vaz, eu quero te chamar de professor porque você é um professor. Então você está vendo que essa soma está errada do ponto de vista social. Não pode continuar assim. Com certeza. O nosso próximo assunto é meio ambiente, que tem várias implicações. Tinha que fazer, acho que, várias perguntas sobre o assunto, sobre a qualidade da água, sobre a manutenção da natureza, sobre a vocação turística que o meio ambiente pode trazer para Cotia. Eu lembro quando eu era criança, aqueles táxis que ficavam em frente à Igreja da Matriz. Não sei se você lembra, se é do seu tempo, aquele fusquinha assim, o banco da frente que puxava a cordinha. Claro. Eles tinham uma flâmula, alguns deles, pendurado no painel, escrito Cotia, Cidade das Rosas. Hoje em dia, Cotia é cidade de cimento, né? E eu queria que o senhor comentasse o que pode ser feito pelo meio ambiente em Cotia. Já são várias perguntas. Uma é sobre a qualidade da água, outra sobre preservação ambiental e outra sobre potencial turístico. Então, meio ambiente, qual a sua proposta para o meio ambiente em Cotia? Bom, Cotia é a cidade das tristezas. A gente pode começar assim quando nós falamos em relação ao meio ambiente, porque o orçamento agora desse ano prevê 7 milhões de reais aproximadamente também
para a comunicação e menos de 1 milhão para a Secretaria do Meio Ambiente. Então aí você já vê o desequilíbrio das preferências do que é prioridade ou não. Nós temos que investir fortemente na educação. É só com a educação que a gente vai conseguir valorizar o meio ambiente. Nós temos que fazer isso com as crianças, porque através das crianças nós chegamos também nos pais. A partir disso, porque o empresariado, ele se ajusta às regras. Se tiver que fazer algo para determinado por lei, é aí que a importância também, nós temos uma Câmara de Vereadores atuante, os empresários se ajustam. Mas a nossa população precisa receber uma forte campanha de educação para o meio ambiente. Nós temos que ter hoje uma mudança de onde os nossos setores são colocados dentro econômicos da cidade. Hoje nós temos a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Nós temos que pegar os agricultores e trazermos eles para mais próximo da Secretaria de Empreendedorismo. Porque vai ser através disso que esses agricultores vão conseguir receber cursos de aprimoramento para os seus desempenhos agrícolas. E aí eles vão conseguir preservar melhor o meio ambiente. Porque do jeito que eles estão ali, não tem a menor suporte. Hoje, falando aqui de cabeça, eu acho que nós temos em torno de 202 propriedades que são agrícolas em Cotia. Nós já tivemos a Cooperativa Agrícola de Cotia, que historicamente nós passamos de mais de 1.300 associados. Isso nós estamos falando de 1923. Não tinha nada dessa tecnologia de comunicação. Então eles conseguiram destruir a agricultura de Cotia por conta desse erro de visão do que é a agricultura da cidade. A mesma coisa está acontecendo com o turismo. O turismo está lá, solto, sozinho. E hoje, se você vê o que a gente tem de turismo, grande parte vem de empreendimentos particulares. Porque o que é próprio público não tem a menor infraestrutura para receber um atendimento turístico. Então, o que a gente precisa fazer é realmente trazer o turismo também junto desse projeto de empreendedorismo do turismo. Porque ao fazermos isso, lá no universo agrícola, nós podemos fazer os hotéis fazenda, a venda dos produtos para quem vem visitar, e tudo isso fomenta uma economia que a gente está perdendo. Está muito caro viver e empreender em Cotia. Por isso que o IPTU está tão caro. Eu acho que agora fecha aí o seu rol de despesas da cidade. Tem um conjunto de estratégias para trazer o empresário para Cotia? Claro. É só você permitir que ele abra a empresa dele através de aplicativos, sem que tenha que falar aí nas secretarias. Agilizar a abertura da empresa. Nós temos que rever o tempo dos alvarás, porque você tem, para um médico, um psicólogo, por exemplo, é a mesma, os mesmos documentos para você ter um hospital. Então, ou a gente vai classificar por assim, olha, esse negócio, o alvará pode durar mais tempo do que outro, isso é um sistema de justiça. É você dar para eles segurança para empreender. Nós temos aí, no dia 3 de outubro, aquela tempestade que caiu na cidade, derrubou árvore para tudo quanto é fio, aí acabou com a energia elétrica. Então, essa insegurança de fornecimento de energia precisa acabar. Precisa ter um canal direto de comunicação entre os funcionários ou os trabalhadores ou as pessoas que têm capacidade para trabalhar nas empresas de Cotia e as empresas de Cotia. Hoje, o cotiano procura emprego através de aplicativo, da mesma forma que quem mora em Osasco, da mesma forma que o paulistano. Então, veja que essas coisas são absurdas. Por que que os cotianos não sabem das vagas de emprego que existem em Cotia? Porque essas são algumas coisas que tornam o nosso ambiente empresarial muito mais atrativo. E isso gera despesa? Não. Nós só estamos fazendo uso da nossa inteligência. Fernando,
Eu queria fazer algumas perguntas sobre transportes, sobre Raposo Tavares, Boa. sobre micromobilidade. A primeira é sobre a Raposo Tavares. É um sofrimento grande, tanto do cidadão que mora em São Paulo e vai para Cotia, como vice-versa, né? Como quem vem de Vargem Grande, outras cidades e pega Raposo Tavares. Na ida e na volta, a nossa famosa Raposo Tavares. Qual a sua proposta para melhorar a mobilidade? O senhor é a favor de pedágio? O senhor é a favor de ampliação? Acha que tem que fazer uma coisa mais de longo prazo, com transporte ferroviário? Quais são as alternativas que podem ser feitas de curto prazo, longo prazo, para a questão específica da Raposo Tavares? A Raposo Tavares, o que nós estamos vendo é o sintoma de uma má gestão municipal. Por mais assim, falando, não, como é que é isso? Veja só, hoje saem de Cotia diariamente 32 mil cotianos para trabalharem em outros municípios. E vem trabalhar de outros municípios em Cotia 25 mil pessoas de outros municípios. Veja que essa é uma conta que mostra que Cotia não é mais uma cidade dormitório, porque existem pessoas vindo de outros municípios. Então, essas pessoas que estão saindo estão na Raposo Tavares para trabalhar. Mas também estão indo as pessoas na Raposo Tavares para cuidar da saúde, fazer tratamento de saúde. Os planos de saúde atendem em São Paulo. Você também tem hoje em torno de... São 2.800 cotianos que saem de Cotia para fazer curso universitário. Tudo isso está na Raposo Tavares. Então, se nós falarmos assim, olha, vamos aumentar o número de faixas de rolamento na Raposo Tavares, vai ser uma via expressa, que é o caminho mais rápido para nós chegarmos no congestionamento. É verdade. Então, olha só, discutir se vai ter pedágio ou se não vai ter pedágio é uma coisa tão... nada dentro de todo esse contexto social que a gente tem que falar sobre isso mais para frente. Por quê? Pedágio é sempre um problema para quem não tem dinheiro para pagar o pedágio. Para quem tem dinheiro para pagar o pedágio, não é problema. Você concorda comigo nisso? Sim, eu conversei com alguns funcionários lá da USP e eles vão começar a vir de ônibus, depois se tiver o pedágio, eles vêm de carro agora, enfim. É isso. Agora, essa vinda deles de ônibus, então nós temos aí um investimento que é muito bom, que é o transporte público. Então eu estive na audiência pública daqui de Vargem Grande sobre o projeto da Nova Raposo. Fui o único da época candidato daqui de Cotia que teve presente. E lá eu falei que a Raposo Tavares não pode ser visto apenas com uma questão de asfalto e pinturas de faixas. Precisa ser olhado no sistema de mobilidade. E eu pedi, então, dentro das prioridades, que nós tivéssemos uma faixa exclusiva para ônibus, no sentido São Paulo e no sentido interior. Porque eu prevejo que ali nós podemos ter esses ônibus triarticulados, aí que parece trem sobre pneus, né? Que é o veículo leve sobre pneus, que é o VLP. Porque ele é o mais democrático e o mais rápido para a gente implementar. No sentido de que, se precisarmos colocar mais um ponto de ônibus, é fácil de criar uma nova estação de embarque e desembarque. Agora, se for outros sistemas, é muito mais complicado. Isso, então, assim, o fato de termos pedágio na Raposo, ele traz para a gente nada de impacto do ponto de vista se nós tivermos um sistema de transporte de massa com qualidade. E o que é muito melhor. Porque é insustentável quando você olha que nós temos aí, vamos pegar aí um carro aí que pese, um carro popular. 1 tonelada. É um pouco mais, mas vamos colocar aí essa 1 tonelada de automóvel. É 1 tonelada de ferro, né? Para transportar aí uma pessoa de 80 quilos, para ir até o supermercado comprar 100 gramas de mussarela. Pera, isso aí tá totalmente fora do... Quando você faz essa conta... Irracional. É irracional. Então, se nós ficarmos olhando esse transporte individual, nós só vamos ter problemas.
Então, para nós resolvermos a Raposo Tavares, depende então da gente incentivar a geração de emprego em Cotia, você poder empreender em Cotia, você estudar em Cotia, você cuidar da sua saúde em Cotia e você ter a cultura em Cotia. A partir desse momento, para que a gente precisa pegar Raposo Tavares? Aí a gente está invertendo o problema. Nós temos que resolver ali aquele retorno especificamente que fica no quilômetro 23.800, né? Que é ali o retorno da Granja Viana. A entrada a São Camilo, que não é só uma questão da Granja, ali é um caminho para Carapicuíba também. Se somam as duas coisas, os moradores da Granja, o pessoal do retorno e mais a estrada de Carapicuíba para Raposo. Eu tenho especialização em gestão da mobilidade urbana, então isso que a gente está conversando, para mim, é uma coisa com profundidade e um prazer conversar. Eu fiz alguns estudos junto da minha equipe, onde que o retorno ali da Granja Viana, ele precisa ter um sentido apenas de saída da Granja Viana. A São Camilo continua tendo os dois sentidos, para entrar e sair, né, como a gente tem hoje. Mas o dispositivo, o retorno em si, ele só sai da Granja Viana. Quem estiver vindo de Cotia, sentido São Paulo, e quer entrar, então, para a Granja Viana, ou quer ir lá para Carapicuíba, ele vai fazer, por enquanto, o retorno lá no Jardim IP. Sabe, não tem o Parque IP ali, naquele próximo retorno? Eu morei numa rua que era um pouco alternativa do pedaço de São Camilo, a Rua Zurique. Sei, ali por baixo. Basileia Zurique, Sei. Aliás, onde na Basileia morou o famoso geógrafo, o professor Aziz Absaber ali, né? Sei. E depois, na Zurique, o pessoal muitas vezes fazia alternativa quando São Camilo estava... Mas o que o senhor está falando é outra alternativa, né? Outra alternativa, porque ali o que vai acontecer? Quando você pega a Castelo Branco, você pega a Bandeirantes, você pega qualquer rodovia, você já percebeu como a quantidade de retornos é tão... Assim, são distantes, é pouco. Você perder um retorno, você tem que ir muito longe para fazer, né, essa volta. Agora, o que vai acontecer é que as pessoas, ao invés de virarem logo ali no quilômetro 23, vão virar ali no quilômetro, acho que é 19. E quem vai andar um pouco a mais é o automóvel, não é a pessoa a pé, esses quilômetros a mais. Existe uma previsão de abrir uma nova alça ali no quilômetro 21, justamente para as pessoas descerem e fazer o retorno mais abaixo. Então, esse retorno da Granja Viana tem que ser um sentido único de saída. Com isso vai dar uma fluidez para toda a São Camilo, que hoje é impossível ali, ela fica parada por causa de... Bom, ali é um mar, você pode ir com o seu barco para qualquer sentido, né? Então isso dá uma resolvida muito boa. E aí as pessoas fazem retorno e vão pegar sentido Carapicuíba, porque muita gente pega sentido Carapicuíba para não pagar o pedágio do Rodoanel. Agora, um retorno desse precisa de verba estadual, talvez federal, né? Isso, então. Mas enquanto isso não vem, se nós colocarmos esse retorno da Granja só de saída, e aí os motoristas farão o retorno lá no quilômetro 19, nós não estamos investindo dependendo de nada do governo. E só racionalizando. Né? Racionalizando o fluxo. Tá. E com questão da micromobilidade... Isso, eu queria chegar nisso. Micromobilidade. Entre os bairros de Cotia, o que pode ser feito para melhorar? Bom, muitas das coisas do nosso dia a dia, os problemas da gente, de desconforto, claro, está dentro do ônibus, sim. O ônibus precisa ser confortável. E eu estou falando bastante para quem não tem automóvel, porque a tendência é as pessoas não terem automóvel, porque hoje nós já temos Uber... Meus filhos, ninguém quis tirar a carteira de motorista, está todo mundo usando esse sistema de transporte público e o Uber quando precisa. Então, o automóvel tende a ser uma coisa que não vale a pena você ter uma propriedade dele. Então, o ônibus precisa ter uma qualidade, precisa receber investimento público para isso, mas os problemas de Cotia... eles precisam ser tratados de uma forma personalizada. Nós vemos sistemas de transporte fantásticos no Japão, na Europa, Estados Unidos, mas o que a gente tem que entender é que esses países são países ricos. Nós não somos um país rico, nós não somos uma cidade rica. Nós temos hoje 52% dos cotianos que recebem menos de R$3.000 por mês.
Esse é um número que mostra o quanto a gente está vendo aí a cidade com uma população com baixo poder aquisitivo. Então nós temos que trazer uma solução para cá que foi sucesso em país de um pouco recurso. Então nós vamos trabalhar na Índia. A Índia, eles colocaram aqueles tuk-tuks. Sim, famosos. Os tuk-tuks vão fazer essa micromobilidade, ou seja, ele vai fazer um transporte de todos os que não têm automóveis dentro do bairro. Movidos a energia elétrica. Movido a energia elétrica. Ele vai pegar, então, o morador da porta de casa e vai levar até o primeiro ponto de ônibus, o mais próximo da casa dele. E quando voltar do ônibus, vai pegar também do ponto de ônibus e levar até a porta da casa dele. Essa micromobilidade traz um conforto muito grande, porque Cotia tem reta, mas ou você está subindo ou você está descendo. E não temos calçadas. Então, com isso, nós conseguimos ajudar as pessoas idosas, a mãe que está com uma criança de colo, você vem trazendo as suas compras do supermercado, às vezes que você parou antes de embarcar no ônibus, você vai e leva para casa. Nós conseguimos com isso também que as pessoas sejam motoristas dos tuk-tuks. Geramos empregos. E quem que vai fazer a gestão desses tuk-tuks? A própria associação de moradores. O próprio associação de bairro é que vai fazer a gestão, se eles vão querer 1, 2 ou 3 desses tuk-tuks. Eles vão ser todos alugados para a associação. Isso dá uma capilaridade pela cidade que nós simplesmente agora vamos pegar todo mundo que não tem carro e tem toda essa dificuldade em dia de chuva, dia de sol, frio e tudo mais, e dar conforto dele para sair do ônibus e chegar até em casa e vice-versa. Esse é um ganho na qualidade de vida enorme. E é isso que a gente precisa fazer na cidade. Não podemos deixar isso para depois. Que as ruas são estreitas. Não dá para nós colocarmos as vans, porque as vans também não passam. E a solução que a atual administração fez foi colocar ônibus grandes circulando em ruas que não passam. Tem a rua Aclimação lá no Atalaia. Quando vem o ônibus, trava todo o trânsito. Não pode. Então, são visões administrativas que falta repertório para o pessoal, viu? Fernando Confiança, temos um tempinho ainda. Opa! E aí você pode fazer as suas palavras finais, se quiser desenvolver algum tema, se quiser se dirigir à população de Cotia para dizer qual é o seu sonho de cidade, alguma proposta que o senhor queira apresentar. O microfone é seu, Fernando Confiança. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Zé Alfredo. Sempre que alguém abre aí um espaço para a gente levar a mensagem para o cotidiano, realmente as pessoas ficam mais conhecedoras das coisas, né? Bom, como todo arquiteto, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista com as pessoas para entender qual é a casa que ele quer morar, quantos dormitórios você quer, se você quer ter uma sala de estar, tudo isso nós entrevistamos as pessoas. E aqui o que eu fiz foi a mesma coisa. Eu entrevistei os cotianos para mostrar, para saber deles qual é a cidade que eles querem viver. E assim eu escrevi esse plano de governo. Acho que posso mostrar ali? Pode sim, mostra para a câmera. Aqui assim, tá saindo. Tá vendo? Esse plano de governo contém frentes de ação para o emprego, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, para a habitação, as pessoas que moram em áreas de risco. Nós precisamos colocar para eles aí que é um problema ambiental também. Tá vendo? Nós temos que implantar rapidamente o aluguel social. E a gente vai implementar isso, porque daí nós conseguimos retirar essas pessoas rapidamente dessas áreas de riscos e fazer a preservação do espaço, da área que eles estavam e dar dignidade para eles morarem. Também a gente precisa ter aqui um sistema de construção de habitação para pessoas que mais precisam. Sim, aliás, é uma questão de habitação, é um debate importante aqui em Cotia, né? Aliás, se eu podia acrescentar aí alguma visão que o senhor tem sobre esse assunto, muito bem lembrado. Obrigado. Então, nós temos, para essa habitação, importante nós colocarmos, então,
o aluguel social e fazer esse programa de habitação popular, municipal. E como é que isso é feito? Nós temos que firmar o convênio com o governo do estado. Está aí a Casa Paulista, né, que está acontecendo hoje em dia. A Cotia não firmou nenhum convênio com o governo do estado. Você sabia? Não sabia. Por isso que Vargem Grande tem e Cotia não tem. Eita. Então, assim, são pessoas que atrasam a vida da gente, cara. Esse pessoal tem que sair daí, não pode continuar. Porque as soluções existem, mas será que é preguiça, cara? Ou será que eles querem que as nossas terras continuem valendo menos para eles comprarem para eles? É uma pergunta a se fazer, porque não faz sentido. Outra coisa também, Câmara de Vereadores. Acho que a Câmara de Vereadores agora, para essas eleições de 2024, ela precisa ser atualizada. Eu sou candidato pelo Partido Novo, é a minha primeira candidatura. E junto dessa minha jornada, desse propósito de melhorar a cidade, também vieram mais 5 cotianos com essa coragem para se candidatar a vereadores. E nós precisamos realmente dessa renovação na Câmara dos Vereadores, porque a nossa cidade já passou da maioridade, ela não tem mais 10 anos de idade. Nós temos problemas de cidades contemporâneas, nós estamos a 33 quilômetros da capital paulista e nós ainda temos famílias que não conseguem chegar aos locais de trabalho por conta de um transporte ineficiente. Esses dirigentes não sabem qual é o rumo que Cotia quer seguir. Se perguntar para qualquer um deles qual é o rumo que Cotia tem que seguir, eu quero ver a resposta dele. Eu trouxe aqui o rumo que os cotianos me pediram. Tem assistência social aqui também falando que é reduzir o número de pessoas em situação de rua. Quem pediu isso foi os cotianos. Os cotianos querem que isso diminua. Os cotianos também, eles querem que, aqui olha, aumentar o acesso e a eficácia dos benefícios sociais por meio da melhoria da infraestrutura e serviço do cadastro único. Quem pediu isso foram os cotianos, não foram os políticos. Como que um político não atende um pedido de um cotiano assim, ó, tão nítido? Não dá mais. Nessa revista, eu também fiz um diagnóstico por áreas da cidade. Então, às vezes, a gente não conhece a cidade toda. Cotia, ela é uma cidade espalhada. Acho que essa é a melhor definição. Sim. O pessoal fala, Cotia é grande. Não, Cotia é uma cidade espalhada. Você falou, né, da Granja Viana com os problemas de ser limites, com violência. O Caputera também tem. Você fala, nossa, mas lá não... Lá, quem que os caras sequestram lá? Sendo que é uma população com uma renda mais baixa. Quem que assalta? Não, lá tem problemas também. E lá é uma área em volta da mata. Nós temos que investir lá fortemente para ser uma área turística. Lembra que você perguntou sobre o turismo? Sim. Então nós temos que ensiná-los a ter uma pousadinha, nós temos que ensiná-los a serem guias turísticos, nós temos que ensiná-los a mostrar o valor da mata. Para quê? Para que as crianças e os jovens possam continuar morando no Caputera. Nós temos que ter lá no Caputera uma escola profissionalizante. Tem que ter curso para que eles possam fazer o colegial lá. Professor, nós estamos perdendo toda essa riqueza de conhecimento que está lá. Você vai ter também no Lajeado, que é outra divisa do município, um bairro que tem 500 apartamentos. E a escola que está lá, escola pública de ensino infantil, é do mesmo tamanho. Tem uma área que o empreendedor doou e tem um candidato a vereador aí que falou, não, aqui a gente vai fazer um campo de futebol. Você vai ter também um diagnóstico para o Caiapiá, que tem que fortalecer lá a regularização fundiária.
melhorar a mobilidade e também a segurança pública. Tá aqui, olha. Tudo isso quem me pediu foram os cotianos. E lá na Granja Viana, como você citou, para a gente constatar que esse diagnóstico é um diagnóstico acertado, combate à violência, preservação do meio ambiente, mobilidade urbana, planejamento urbano e socioeconômico, que é justamente esse plano diretor aí atravessado que fizeram, que quiseram deixar construir prédios de 25 andares em corredores comerciais dentro da nossa cidade, sem fazer qualquer estudo técnico que mostre isso como uma coisa viável. 80% do esgoto de Cotia não é tratado. Não sei se você tinha esse número. E nós temos ruas com aproximadamente 10 metros, aí vamos colocar 10 metros de largura, e um prédio de 25 andares representa 75 metros de altura. Essa relação, 75 metros de parede do lado direito, com 75 metros de parede do outro lado direito, numa rua de 10 metros, mesmo com os recuos, vai te dar a sensação de que você está numa motocicleta passando entre duas carretas carregadas de grande altura. Sem falar, então, nos problemas do trânsito, nos problemas de que as pessoas que moram nos prédios pouco tomam conta das ruas, como nós estávamos falando aí das donas de bairro. Então, existe uma degradação urbana para Cotia, por enquanto potencializada dentro dessa lei que foi aí proposta na Câmara dos Vereadores, proposta pela Prefeitura. Então, nós protocolamos todos esses argumentos no Ministério Público, e o Ministério Público está analisando se esse plano diretor vai ser válido ou não. Considerações finais de uma cidade espalhada. Fernando Confiança, fale as suas redes sociais para nós. Muito obrigado. Olha, no Instagram é Sou Fernando Confiança. Estou candidato a prefeito de Cotia pelo Partido Novo. Confie, Cotia pode mais. Vote 30. Fernando Confiança, muito obrigado por ter vindo. Seja feliz em sua caminhada. Obrigado. E venha sempre, seja sempre bem-vindo aqui no Repórter Pod. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Repórter Pod. Sejam todos bem-vindos. Felicidades a todos.